Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na sua direção e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir mais uma vez. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na sua direção e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja diga amém. Fique à vontade. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade, toda a igreja. Eu estava falando da irmã Selma, acho que ela não ouviu, né? Que Deus abençoe a vida da irmã Selma. Como ela falou, conhecemos há muitos anos, ali no estado de São Paulo. Eu estava iniciando ali a minha busca, a presença de Deus. E vocês sabem que sabemos que início tudo é preço, é prova, é monte, consagração. Eu estava testemunhando ontem ainda na mensagem que quanto mais buscávamos ao Senhor, mais Deus ele cobrava, mais ele usava pessoas para falar conosco, para buscar mais. E o Senhor falava da obra, e buscávamos, consagrávamos, jejuava, e o Espírito de Deus nos dava a buscar mais e mais. Então hoje nós entendemos que quanto mais Deus ele manda, quanto mais Deus ele entrega, mais Deus ele também cobra. E hoje entendemos que Deus ele estava nos chamando e colocando sobre nós uma responsabilidade, que é de fazer a obra missionária, a obra de ministrar a palavra do Senhor. Não é fácil, mas o Deus que capacita é um Deus que ele honra a sua palavra. E eu louvo a Deus por esta igreja maravilhosa nesta noite, a Igreja Batista, Igreja Renovada aqui da cidade de Paulo Afonso. Quando nós falamos de renovada, nós sabemos que é um povo que eles se alegra com a presença de Deus. É um povo que eles deseja a presença de Deus. É um povo que eles crê nos sinais. A Bíblia diz que aquele que crê, eles veriam sinais maiores ainda da parte do Senhor. Quem crê em sinais e maravilhas de Deus, aí levante a mão para o céu. Glória a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o texto bíblico que nós fizemos menção, que nós mencionamos. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento há uma passagem bíblica que fala sobre quando houve a primeira Páscoa. A Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, fala que depois que Deus ele vai resgatar o povo da escravidão que eles viviam, a Bíblia Sagrada diz que Deus, com permissão de algumas obras, de alguns sinais, a Bíblia diz que algumas pragas que foram enviadas contra o opressor, daqueles que era o povo de Deus, o Senhor, ele vai agora falar para o patriarca que estava à frente daquele povo, que era necessário eles tomar ali um cordeiro. Aquele cordeiro seria morto, e o sangue iria colocar sobre os umbrais das portas,
Então, aquele sangue daquele cordeiro seria colocado sobre os umbrais, sobre ali cada porta daqueles que serviam ao Senhor. E conforme Deus, ele vai determinar ali, a Bíblia diz que eles vão pegar cordeiros, eles vão sacrificar, vai pegar o sangue, e eles vão colocar ali sobre a entrada, sobre os umbrais das portas, e ali ficou a marca do sangue daquele cordeiro. E a Bíblia diz que Deus, ele vai então permitir com que o anjo descesse e visitasse toda aquela cidade. E onde aquele anjo passasse, que não tivesse a marca daquele sangue, ele tinha permissão para entrar. E quando ele entrava, aonde não tinha marca, ele ceifava o primogênito daquela casa. Foi permissão de Deus para que aqueles que eram opressores entendessem o poder que Deus tinha nas mãos, e Deus mostrou a ele que Deus, quando quer agir, Deus, quando quer fazer, ninguém pode impedir. E sofrendo debaixo de um jugo, e Deus os resgatou. Então, ali para onde a Bíblia menciona sobre o sacrifício, sobre o cordeiro e sobre a Páscoa. E quando nós falamos sobre a Páscoa, o cordeiro, irmãos, nós podemos ver aqui no livro de João, no seu primeiro capítulo, que a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre a criação, que tudo que foi criado, tudo que foi formado, foi criado por Deus, e com a ajuda também do Filho de Deus. Tudo foi feito por seu intermédio, e nada se fez sem a presença dele. E João, quando ele menciona, nós sabemos que esse João, na sua época, ele foi um homem que ele vai se apresentar. E quando João se apresenta para aquele povo, João, um homem que vivia no deserto, que usava pele de camelo, que alimentava de gafanhoto, João, ele vai ser aquele que vai testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E João vai dizer desta maneira que Jesus era a luz do mundo, que ele veio para clarear, para iluminar aqueles que estavam em trevas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que houve-se um determinado tempo que João, quando pregava no deserto, alguns homens, entenda, vieram de longe. E quando eles vieram de longe, eles começam a olhar para João, e eles começam a fazer indagação para João. Eles começam a indagar, perguntando quem era João. João, quem é você? Nos diz, para que nós possamos ir e dar resposta para aqueles que nos enviou. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que perguntavam que era João, ele então vai olhar para ele sem dar resposta. Aquele povo vai dizer: João, por acaso você é o Messias? João vai dizer: não, eu não sou o Messias. A Bíblia diz que eles perguntam para João: João, quem é você? Você é o profeta Elias? João vai dizer: não, eu não sou o profeta Elias. Então ele vai dizer: então diga, João, quem é você? Aí João vai dizer:
Eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas, porque chegava o tempo do Senhor. João estava dizendo que era apenas uma voz que clamava no deserto, igreja, e que ele veio preparar o caminho daquele ao qual Deus havia levantado para ser o Salvador da humanidade. Aleluias. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que depois de um dia, Jesus ele vai estar passando, e quando ele vai estar passando, a Bíblia Sagrada vai dizer que João olha para ele, e quando João olha para Jesus, João então vai dizer desta maneira para aqueles que estavam ali: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava apresentando naquele momento Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João era aquele que tirava o pecado do homem, ainda que João batizava. Mas o Cordeiro agora era Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para tirar o pecado da humanidade. Mas para falar sobre Jesus que tira o pecado da humanidade, nós devemos também falar sobre a sua crucificação. Só para os irmãos entenderem, irmãos. Nós sabemos que Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi para a cruz do Calvário, e quando ele entrega a sua alma a Deus, que ali na cruz ele derramou o teu sangue. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, ele foi aquele que purificou o homem de toda a sua vaidade. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário foi aquele que lavou o homem do seu pecado. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário foi aquele que me comprou, foi aquele que te comprou, foi aquele que resgatou a igreja de Cristo do mundo de trevas, de mundo de perdição, para trazer para o mundo de paz e para o mundo de luz. Então, se eu fosse você, eu se alegrava nesta noite de hoje, porque não foi o presidente Lula que te comprou, não. Se eu fosse você, eu te alegrava aqui nesta noite, porque não foi talvez o seu melhor amigo, talvez o seu pai, o seu mãe que te comprou, não. Se eu fosse você, eu se alegrava aqui nesta noite, porque quem nos comprou, quem nos resgatou foi Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não foi por preço de prata, não foi por preço de ouro, mas foi por preço do seu precioso sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Tem pessoas que não entendem, irmão, o poder que tem a mensagem da cruz, a mensagem do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! E tem pessoas que ela adoece e ela perece apenas porque uma pessoa talvez não te dá atenção, né, pastor? Talvez aqui não, mas tem lugares aí que tem pessoas que adoecem quando ele não tem atenção de outras pessoas, quando elas não são vistas por outras pessoas. Mas nesta noite eu quero dizer para você que neste lugar, aleluias, que Deus ele te viu aqui nesta noite.
Você poderia estar lá fora agora. Você poderia estar festejando, comemorando carnaval, como teve aqui alguns dias atrás. Você poderia estar numa mesa de prata, você poderia estar numa roda de escarnecedores, mas através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, Ele te comprou, te livrou, te limpou, te trouxe nesta noite para a igreja, te colocou nesse campo, e hoje você vai cear com Ele, Ele vai cear com você. Quem crê no poder da palavra que está sendo pregada aqui nesta noite, levante a mão para o céu, apoia o nome do Cordeiro de Deus. Oh, aleluia! A Bíblia diz, queridos, que depois do sacrifício da cruz, da morte de Jesus Cristo, no livro do Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 28, que depois da morte de Jesus Cristo, para se cumprir a palavra de Deus, depois de 3 dias, havia algumas mulheres que elas estavam ali preocupadas. E a Bíblia diz que essas mulheres estavam preocupadas, porque quando Jesus morre, que tinha o corpo da cruz, alguns homens vão levar o seu corpo, vai colocar dentro de um sepulcro, vai colocar uma pedra na frente, e aí a Bíblia diz que alguns guardas vão ficar guardando a entrada daquela sepultura, para que não acontecesse o risco de pessoas ir lá, tirar o corpo de Jesus Cristo lá de dentro, para que a palavra se cumprisse. Mas a palavra de Deus já havia sido profetizada e tinha que se cumprir. Aí a Bíblia diz que as mulheres, elas vão preparar especiarias. Quem sabe o que é especiarias aí? Elas vão pegar ali alguns objetos para ir até onde estava o corpo de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que quando elas vão para lá com alguns objetos para levar onde estava o corpo do Senhor, elas vão chegar lá e vão ficar aterrorizadas, porque quando ela chega, a pedra que estava no sepulcro já não estava mais lá. E elas começam a olhar preocupadas. Talvez elas começaram a chorar, procurando o corpo de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que aparece um ser de branco diante delas, que brilhava. E ele vai olhar para eles, vão dizer para aquelas mulher, não choreis e não tenha medo. Eu sei quem vocês procuram, aquele que morreu, mas como diz na palavra, ele não está aqui, mas ele já ressuscitou para a glória de Deus. Eu sinto a presença deste ser aqui nesta noite de hoje, irmão. Eu quero que você feche os teus olhos apenas por um minuto aqui nesta noite. Sabe que você consegue entender que o Senhor que te chamou, Ele não está mais enterrado, Ele não está mais morto, mas já ressuscitou. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela mim, intercedendo pela sua, intercedendo pela nossa vida aqui nesta noite. Quem pode sentir a presença dEle? Aleluia! Mas eu quero que você entenda, irmãos, para você entender aqui a mensagem. Aleluia! Nós vamos ter que ainda participar da ceia. O livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Olha só. A Bíblia Sagrada vai dizer que nenhuma visão que Deus vai dar agora, o apóstolo João,
ele vai ver um ser. Esse ser que ele vai ver estava nas suas mãos um livro. A Bíblia diz que este ser estava sentado em um tronco e havia um livro que estava nas suas mãos. Aquele livro que estava nas suas mãos estava selado. E este selo que estava sobre a mão dele, que estava selado dos ambos os lados, nada dava para ver o que estava lá dentro daquele livro. Aí um anjo vai bradar em voz, e ele grita dizendo em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar este selo? Aí a Bíblia diz que houve silêncio. Naquele silêncio que houve, aquele que estava vendo aquela visão, que era o apóstolo João, ele vai começar a chorar, porque ele olhava o cenário e ele não via que não havia ninguém. A Bíblia diz que não havia ninguém, nem na terra, nem nos céus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Aí João começa a chorar. Ele começa a se lamentar, ele começa a derramar lágrimas, e de repente, quando João estava chorando, a Bíblia diz que aparece um dos líderes que estava ali, um dos seres, vai olhar para João e vai dizer para ele: João, não choreis, eis aí o leão da tribo de Judá, da descendência da tribo de Davi, aquele que rompeu, venceu a morte. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que a Bíblia Sagrada diz, queridos, que quando o anjo ele brada em voz, de repente João ele vai olhar para o lado, e quando ele olha para o lado, a Bíblia diz que ele vai ver um cordeiro. Olha aí, a Bíblia diz que ele olha e ele vê um cordeiro. Esse cordeiro que ele vai ver do lado estava de pé no meio do trono, e a Bíblia diz que ele estava rodeado de seres viventes que representavam os anjos de Deus. E quando ele olha para aquele cordeiro, ele vai ver, e ele vê como se o cordeiro fosse um cordeiro que foi sacrificado. Ele vê que o cordeiro foi um cordeiro que foi oferecido em sacrifício na cruz do Calvário, aquele que morreu, aquele que foi sacrificado. Aí a Bíblia diz que o cordeiro, irmãos, olha só, ele vai pegar na mão daquele ser que estava sentado, ele pega o livro, e quando ele pega aquele livro nas suas mãos, ele é aquele ao qual vai abrir o livro, vai desatar o selo e abrir aquele livro. Aí a Bíblia diz que lá continha, olha só, lágrimas, incenso, que representava as orações do povo de Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz que aqueles seres que estavam ali começam a cantar, eles começam a louvar, eles começam a dizer: digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas reviveu. Aquele que abriu o livro, pois ele foi morto na cruz do Calvário, mas através do teu sangue, ele comprou homens, ele comprou mulheres, ele comprou raça, ele comprou tribos e nações, e fez homens e mulheres de Deus, sacerdote do Senhor. Quem crê que você foi comprado nesta noite aqui de hoje?
Eu não quero cansar os irmãos, eu quero que você se coloque de pé, irmãos, por causa do horário. Se coloque de pé toda a igreja. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no coração. A Bíblia diz que a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Ele te comprou nesta noite, te tornou nação eleita, povo exclusivo, sacerdote do Senhor. E você está aqui nesta noite. O mundo lá fora não sabe o que é participar de uma ceia, porque eles não têm esse privilégio. Mas você tem esse privilégio aqui nesta noite, de ter a presença de Deus sobre a tua vida. Quem é grato a Deus aqui nesta noite? Eu quero que você com os olhos fechados, irmãos. Eu vou orar pela tua vida. Depois que eu orar, eu vou chamar umas pessoas rápidas aqui à frente. O pastor vai estar dando acesso só para me orar pela sua vida rápido. Mas eu quero que você feche os teus olhos apenas por um minuto. Eu quero que você lembra do sacrifício que Jesus Cristo ele fez no Calvário para a sua vida. E Ele te trouxe aqui nesta noite, além dele te comprar. A Bíblia Sagrada diz que Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que renova o nosso espírito. Ele é aquele que alegra a alma abatida. Ele é aquele que dá força ao cansado. Ele é aquele que liberta o cativo. Ele é aquele que levanta o caído. Ele é aquele ao qual Ele dá força e vigor. Aqueles que não têm força e não têm vigor. Eu vejo pelo poder da palavra que está sendo pregada aqui nesta noite, como se Ele fortalecesse corações de pessoas aqui. Fecha teus olhos, você que crê no poder da palavra que está sendo pregada. Eu entrei para essas próprias Espírito de Deus, mais um minutinho para a igreja. Hoje eu derramo meu sangue sobre a igreja. E vidas serão transformadas para a glória de Deus. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço nesta noite, abençoa a tua igreja. Abençoa este irmão, esta irmã que entrou nesta noite crendo na tua palavra. Deus nos dá vitória para a sua glória, em nome de Jesus.